Olá, alunos da disciplina Instalações Elétricas e Prediais. Bem-vindos a essa aula. Hoje estudaremos um pouco a respeito das instalações de telefonia, que são instalações importantes para uma edificação e que precisam conversar bem com a instalação elétrica propriamente dita para que haja uma harmonia nesse funcionamento. Então, mesmo que fuja um pouco ao nosso conteúdo, à nossa ideia de instalações elétricas, é importante a gente entender um pouco a respeito dessa instalação de telefonia para garantir que a edificação tenha as suas instalações feitas de forma adequada, porque uma das coisas que a gente vai ver é que essas instalações de telefonia não podem usar os mesmos condutos que as instalações elétricas, por questões de interferência. Para que a gente evite esse tipo de problema, e também já pensando no espaço que essa instalação de telefonia vai usar da nossa edificação, é importante conhecer um pouco desse outro lado também, como que funciona e como que isso vai combinar melhor com a nossa instalação elétrica. O nosso objetivo aqui vai ser compreender melhor essa questão do projeto de telefonia e verificar como que os quadros, as tomadas e os condutos são localizados nesse tipo de projeto. E também a quantidade de pontos de tomadas de telefonia que nós precisamos ter de acordo com o tipo de edificação que a gente está trabalhando. Nós vamos ver aí que as normas sobre esse tipo de assunto são relativamente escassas. Existiam algumas NBRs que eram utilizadas para a parte de telefonia, mas vocês vão verificar aí depois que a maior parte delas foi cancelada. Então a gente ficou sem muitas opções no ponto de vista de norma NBR, mas a gente tem manuais das próprias empresas que trabalham com telefonia que nos indicam quais são as especificações que esse projeto de telefonia precisa ter. E aí, para fazer um estudo desse projeto, nós vamos fazer a aula com base no capítulo 17 do nosso livro-texto, que é chamado Instalações Prediais de Telefonia. É só lembrando, né, o livro-texto se chama Instalações Elétricas e o Projeto de Arquitetura, do autor Roberto de Carvalho Júnior, e ele está disponível naquela biblioteca virtual da Pearson, que todos nós temos acesso com o login do IFMG. Então, quem quiser depois dar mais uma conferida no livro para fazer a leitura do capítulo ou até mesmo de outros capítulos que a gente já estudou aqui, fique à vontade. E as simbologias que nós vamos utilizar são as mesmas obtidas por meio das normas que nos mostraram a simbologia para diagrama elétrico unifilar. Então é muito comum a gente encontrar nessas normas as simbologias também para os quadros de telefonia, para as tomadas, e os condutos que vão aparecer nesse projeto são do mesmo tipo que a gente viu lá para a parte elétrica. Então sempre que a gente quiser representar um eletroduto de telefonia, vai ser simplesmente aquele traço contínuo que a gente viu lá para o eletroduto no diagrama unifilar da parte elétrica. Então é interessante a gente começar aqui pela parte de entrada dessa rede de telefonia. Então nós vamos utilizar o mesmo poste particular que nós já vimos lá para a entrada de energia elétrica. Ele é usado também para a entrada dos condutores de telefonia. E é necessário manter uma distância mínima entre os condutores de telefonia e os condutores de corrente elétrica, de força, né, que é normalmente chamado. Então essa distância é necessária para evitar interferências. Por quê? Nós temos correntes mais elevadas nos condutores de corrente elétrica mesmo, que vão para as tomadas que são utilizadas para a alimentação das cargas na edificação. E essa corrente elétrica mais elevada consegue fazer surgir nos terminais de telefonia uma tensão induzida. Isso daí é uma das leis do eletromagnetismo. A corrente elétrica passando pelo condutor gera um campo magnético ao seu redor. Como ela é alternada, esse campo também é alternado, ele é variável, e de modo que ele consegue induzir uma tensão elétrica em condutores que estejam imersos nesse campo. De modo que, se um condutor de telefonia estiver imerso no campo magnético gerado por um condutor de força, ele vai sofrer os efeitos da interferência. Essa tensão induzida vai ser suficiente para fazer circular por ele correntes que são indesejadas, de modo a interferir nos sinais elétricos que são necessários para esse tipo de circuito funcionar. É claro, se a gente estiver falando aí de circuitos de telefonia ou de internet que trabalham com fibra ótica, esse tipo de problema não vai acontecer. A fibra ótica não sofre interferência de campos eletromagnéticos. A tubulação que vai ser utilizada para a entrada desse circuito de telefonia deve ser fixada no poste particular usando uma fita de aço inox e deve possuir um ângulo de 180 graus. Isso daí significa que ela vai entrar num condutor naquele tipo bengala, de modo que o condutor ele entra primeiro, né, apontando para cima e depois faz uma curva de 180 graus até apontar para baixo de novo,
e aí sim ele vai ser levado para o restante da instalação. Isso é importante para evitar a entrada de água, por exemplo, igual a gente vai ver no próximo slide. E as tubulações de telefonia devem ser embutidas, diferente das tubulações de eletricidade, que podem ser também aparentes. Aqui nós temos então o poste de entrada com os condutores de telefonia. Então aqui estão os condutores chegando para o poste, eles entram no duto, que como eu falei com vocês deve ter uma curva de 180 graus, então ele é nesse formato aqui de bengala. Os condutores primeiro sobem para depois descer e ir para o restante da instalação. E aí nós temos aqui a amarração dele feita no poste, utilizando uma fita de aço inox. Esse tubo normalmente é de 19 mm ou 3/4 de polegada. E depois disso nós temos aqui uma caixa externa, que é onde essa parte da telefonia passa primeiro, antes de ir para o restante da edificação. E essa caixa normalmente é feita de aço, então é necessário fazer o aterramento dela. Igual a gente está vendo aqui, tem um eletroduto que vai direto para o aterramento, utilizado aí na parte de telefonia. Nós teremos uma aula sobre aterramentos elétricos, para a gente poder entender melhor esse funcionamento dele, apesar de que a gente já viu algumas coisas relacionadas a esse tipo de estrutura aí na instalação elétrica, mas já a gente vai ver melhor um pouco como que ele é feito, quais são as etapas que constituem esse processo de instalação de um aterramento, o que constitui o aterramento em si, quais são os condutores que a gente vai usar, até mesmo o cálculo de resistência de aterramento, a gente vai ver um pouco a esse respeito. E aqui depois nós temos da caixa um eletroduto, uma tubulação que vai ser levada até a caixa de saída dentro da nossa edificação, que é o ponto onde vai ser instalada a tomada de telefonia usada aqui para esse fim. Aqui nós temos as especificações da caixa de entrada, que deve ficar lá próximo do padrão de entrada de energia, como nós já vimos, e essa caixa é feita de ferro, chapas de ferro, e as dimensões dela são essas daqui, 25 centímetros na altura por 15 da largura e 10 na profundidade. Então ela é normalmente embutida também. E de acordo com a quantidade de pontos que nós temos, essa caixa vai ser maior ou menor. Então essa daqui seria uma caixa típica. Se a gente tiver um edifício, por exemplo, que trabalha com mais pontos de telefonia, nós vamos precisar trabalhar com caixas maiores. Então, de acordo com essa quantidade de pontos, igual a gente está vendo aqui na primeira coluna, nós vamos escolher as caixas com as dimensões adequadas. Então, se a gente tiver um prédio, por exemplo, dependendo da quantidade de apartamentos ou de pontos de telefonia, a gente precisa trabalhar com caixas diferentes. E essa entrada de telefonia pode ser tanto aérea... Essa entrada do ramal de telefonia pode ser tanto aérea quanto subterrânea. Vai depender de alguns parâmetros. Se a quantidade de pontos de telefonia naquela edificação for inferior a 21, essa entrada pode ser aérea. Agora, se ela for superior, já é necessário fazer subterrânea. E é interessante também perceber que, de acordo com o desejo da pessoa que é a responsável pela instalação, é possível que essa instalação seja toda subterrânea. Isso daí para fins estéticos. Então pode ficar a critério do projetista também ou do próprio proprietário. Para instalações de telefonias feitas em prédios, é comum utilizar uma estratégia chamada prumada telefônica. Existe também a prumada elétrica e, no caso, a ideia é basicamente a mesma. A diferença está no tipo de condutor que a gente vai ter em cada tipo de prumada. E é basicamente todos os meios físicos que são utilizados para fazer esses circuitos de telefonia ou de eletricidade atravessarem o prédio de forma vertical. Ou seja, é o caminho que esses condutores têm para sair do primeiro andar e chegar até os andares superiores. E normalmente isso é feito através de um único duto. Nós temos lá a prumada, que seria esse duto que leva os condutores para todos os andares. No caso, vale lembrar que se a gente tiver a questão da necessidade de passar tanto telefonia quanto eletricidade, a gente tem que tomar cuidado aí com relação à interferência que a corrente elétrica pode causar nos circuitos de telefonia. E depois disso, nós temos as caixas em cada andar que vão fazer a divisão desses circuitos telefônicos ou de energia para cada apartamento, de acordo com a necessidade. Essas prumadas aparecem em áreas comuns do prédio com uma certa continuidade vertical, de modo que a gente pode ter todo o prédio atravessado por essa prumada. Se não for possível ter uma prumada que atravesse todo o prédio, é necessário ter um desvio. Então, parte dessa prumada vai seguir ali por um determinado caminho, chegando em um andar acontece um desvio para ela terminar de subir o prédio. Isso vai depender da estrutura dele. Caso contrário, se for possível, a prumada é feita com uma estrutura só, de modo a ir do primeiro andar até o último e levar os condutores de acordo com o que cada apartamento precisa receber. Aqui essa ideia da prumada fica mais clara.
nós temos então a caixa de entrada do edifício, que é onde chegam os condutores dos circuitos de telefonia. Aqui eu vou falar para telefonia, mas é só lembrar que existe também a prumada elétrica que pode ser utilizada nos edifícios também. E aí nós temos uma caixa de passagem aqui no térreo e uma caixa de distribuição, que é onde nós vamos ter a divisão dos circuitos de acordo com os andares que nós temos. Então, chegou aqui todos os condutores do circuito de telefonia, os que são referentes a esse andar aqui já foram para suas caixas de saída, no caso para cada apartamento que aparece aqui. E percebam que essa caixa já foi aterrada também, como a gente viu, é necessário fazer isso devido à construção dela, ela é feita de material condutor, então é importante que ela tenha esse aterramento aqui. Depois disso, nós temos a prumada levando esses condutores de telefonia para os demais andares. Então aqui nós temos, saindo do térreo, vai direto para o segundo andar, e aí do segundo andar nós temos a prumada para o primeiro e para o terceiro ao mesmo tempo. Ou seja, dessa caixa aqui, além de sair os condutores para todas as caixas de passagem desse andar, do próprio segundo andar, nós temos ainda um condutor que vai descer até o primeiro andar, e aí sim vai acontecer aqui a distribuição para todas as caixas de passagem do primeiro andar. E ao mesmo tempo temos um condutor que sobe e faz a distribuição para o terceiro. E um condutor que vai levar até a caixa de distribuição que aparece aqui no quinto andar. Ou seja, não é necessário ter essa caixa de distribuição em todos os andares. Como a gente está vendo aqui, uma caixa de distribuição pode ser utilizada para 3 andares. É claro que vai depender da quantidade de pontos de telefonia que nós temos para cada andar. Se essa quantidade for muito elevada, a gente começa a ter mais caixas operando aí nesses andares. Agora um pouco a respeito das caixas de distribuição. Elas podem ter 1 ou 2 portas com dobradiças e a espessura de 16 ou 19 milímetros. E podem ser de embutir ou de sobrepor, de modo semelhante ao quadro de distribuição que nós vimos para a parte elétrica. E a altura dela é de 130 centímetros em relação ao piso acabado. No caso, o centro da caixa até o piso acabado, a gente tem uma altura de 130 centímetros, porque o tamanho da caixa varia de acordo com a quantidade de pontos de telefonia que a gente tem naquele andar. E essas figuras aqui ilustram essa caixa. Então tem esse modelo aqui de uma porta, no caso é uma caixa de embutir, igual a gente pode ver aqui na vista lateral, e o mesmo vale para essa caixa aqui maior de 2 portas, também de embutir. E aqui na figura de baixo a gente vê as mesmas caixas no seu modelo de sobrepor, que é aquela que fica para fora da parede, onde ela foi instalada. E aqui, como eu falei, os 130 centímetros são em relação ao centro da caixa, de maneira semelhante à questão dos interruptores que nós temos para instalação elétrica, eles ficam a uma altura de aproximadamente 130 centímetros para facilitar a questão do acesso. E aqui a gente vê a questão da abertura da porta, se forem 2 portas, né, ou uma porta para a caixa de passagem. É claro que a gente tem que observar que a instalação dessas caixas deve ser feita num ambiente onde essa abertura da porta não vai prejudicar nada, e não tem nada para impedir também essa abertura de porta. Assim como o quadro de distribuição, essas caixas de passagem devem estar instaladas em locais de fácil acesso e que não vão ter nada ali para atrapalhar a abertura dessas portas. E aqui nós temos as caixas de saída, que são utilizadas dentro da edificação para a acomodação das tomadas de telefonia. Vocês vão ver que ela é basicamente a mesma caixa que nós temos para as tomadas de uso geral e uso específico, que eu falei com vocês lá na parte do diagrama elétrico. E ela tem aqui a entrada para os eletrodutos, tanto nas laterais quanto na parte superior e inferior e no fundo dela também. E aí é permitido remover uma dessas tampinhas aqui para fazer a conexão do eletroduto e permitir a chegada dos condutores de telefonia que vão ser usados nessa tomada. Então, como eu falei, que elas possuem as mesmas medidas das caixas de tomadas elétricas e podem ser baixas ou de meia altura. Nesse caso, uma tomada alta não faria muito sentido. Então, a gente tem essa semelhança com as tomadas elétricas que nós já conhecemos e vocês vão poder aplicar aí do mesmo jeito. E aqui nós temos o detalhe da instalação dessas caixas de saída. Como eu falei, elas podem ser baixas, no caso ali a 30 centímetros do piso acabado, ou meia altura, 130 centímetros, igual está aparecendo aqui nessa imagem. E a gente pode ter tomadas que são duplas, igual essas maiores aqui, ou tomadas simples, igual aparece nesse terceiro exemplo. Em relação às tomadas de telefonia, ainda existem muitos modelos desse mais antigo, que trabalham com esses plugs chatos, igual a gente está vendo aqui no desenho do direito. E esses plugs trabalham com 2 condutores, igual a gente está vendo aqui. Apenas 2 condutores são conectados aos terminais, e aí eles já estão aptos a fazer a ligação ali do telefone. Mas essas tomadas mais recentes já trabalham também com esse outro tipo de entrada aqui que já serve para o telefone
mais atual e fazer a sua conexão sem precisar passar por essa parte do plug maior. Sem contar que isso daqui ainda pode ser útil para trabalhar com internet, por exemplo. Então a mesma tomada usada para telefonia pode ser utilizada também para a internet, desde que ela tenha os conectores adequados, igual a gente está vendo aqui nessa imagem. E aqui nós temos alguns critérios para a previsão de pontos telefônicos em uma edificação. Então, primeiro, o número de caixas de saída que a gente vai prever para essa edificação vai ser referente ao número de tomadas ou de pontos telefônicos que a gente tem ali, mais as suas devidas extensões. Ou seja, eu tenho o mesmo telefone sendo utilizado ali a partir de 2 pontos. Se a gente estiver trabalhando com residências, nós vamos ter no mínimo uma caixa de saída. Isso deve depender normalmente da quantidade de quartos. Se a gente tem apenas 2 quartos na edificação, nós vamos trabalhar com um ponto de tomada. E esse ponto pode ficar em qualquer lugar da residência. Pode ser na sala, na copa, na cozinha ou até mesmo no quarto. Se a gente já tem 3 quartos, é comum usar 2 pontos de telefone. Um na sala normalmente e um em um dos quartos, próximo à cama. Se a gente tem 4 quartos ou mais, é comum que tenha pelo menos 3 pontos de telefonia dentro da edificação. No caso de tomadas na sala, elas vão ficar a 30 centímetros do piso, são tomadas baixas. E o mesmo vale para os quartos. A diferença é que aqui a gente tem que observar que normalmente as tomadas ficam próximas à cabeceira da cama, de modo a facilitar o uso para a pessoa que estiver ali naquele cômodo. E na cozinha, normalmente, a tomada fica localizada a 1,5 m do piso, ou seja, são tomadas médias, que vão ficar aí sobre os balcões da cozinha, por exemplo, para facilitar o uso dela, como é o caso, por exemplo, do interfone. Se a gente estiver falando de lojas, por exemplo, a gente vai colocar um ponto telefônico a cada 50 metros quadrados. E vamos procurar normalmente pontos próximos ali dos balcões, das caixas registradoras e de mesas de trabalho, que vão ser pontos onde o telefone vai ser mais usado. Mas é claro, pessoal, que isso daqui não impede de ter mais pontos de telefonia além do que a gente está supondo aqui, porque esses valores normalmente são mínimos. Então é definido ali um ponto a cada 50 metros quadrados. Se a loja tiver 100 metros quadrados, ela teria ali 2 pontos. Então a gente pode ter mais do que isso, de acordo com a necessidade. Se houver ali a certeza de que mais pontos serão necessários, não tem problema algum colocar isso daí no projeto. E essa mesma regra vale para os escritórios. Imaginando que a gente já tem ali uma certa quantidade de postos de trabalho, uma certa quantidade de mesas que vão receber esses pontos de telefonia, a gente pode ignorar essa regra aqui, porque no caso do escritório, a gente tem tomadas a cada 10 metros quadrados, a quantidade de tomadas aqui vai ser maior. E aí, se for necessário ter mais tomadas além desse cálculo aqui, não tem problema algum. E além disso, a gente ainda vai observar, se a gente tiver em uma área com mais de 10 caixas de passagem, ou seja, com mais de 10 pontos de telefonia, é necessário fazer uma distribuição uniforme dessas caixas na parede e também é possível usar pontos no chão. Como nós vimos lá para a parte de eletricidade, das instalações elétricas, é possível ter a tomada representada dentro de um quadrado, quando ela é embutida no piso. Então aqui vai ser a mesma ideia, é possível ter tomadas de telefone no piso. Até 10 tomadas, igual está sendo indicado aqui, até 10 caixas de saída, elas devem ser distribuídas equidistantemente ao longo das paredes. Como eu falei com vocês, em alguns casos nós podemos ter a fibra óptica, que vai fazer a transmissão de dados a partir de sinais luminosos, que por sua vez não sofrem interferências eletromagnéticas. No caso da transmissão feita utilizando sinais elétricos, nós teremos condutores de cobre ou de alumínio, torcidos e isolados em PVC, igual a gente está vendo aqui nessa ilustração. Esses condutores são torcidos de modo a atenuar ainda mais essa questão da interferência eletromagnética que o condutor sofre. Então, se ele estiver esticado, normal, ele fica mais suscetível a esse tipo de problema. Se o par for torcido, igual aparece aqui, a interferência tende a ser menor. E como esses condutores aqui vão conduzir correntes elétricas muito pequenas, quando comparadas àquelas da parte elétrica, normalmente eles têm uma espessura muito pequena, no caso aqui 0,6 milímetros, e lembrando que é necessário fazer aí a separação desses condutores de telefonia da rede elétrica para impedir que aconteça essa questão da interferência. E aqui eu coloquei para vocês a simbologia que a gente vai aplicar nesses diagramas quando eles aparecerem na planta baixa da edificação. Então, primeiro, quando eu quero representar uma tomada, percebam que ela se parece muito com aquela tomada que a gente usa na parte elétrica. A diferença aqui está no sentido do triângulo. No caso das tomadas elétricas, essa linha aparecia aqui na base do triângulo. Agora ela aparece aqui no vértice. Então, se esse triângulo estiver ao contrário, a gente está falando de uma tomada de telefonia. Porque é possível colocar os dois diagramas em uma mesma planta baixa. Isso pode ficar um pouco confuso a princípio, mas à medida que a gente vai olhando com mais calma, a gente consegue separar esses dois tipos de circuito com base nessas simbologias.
E aí, olhando esse triângulo ao contrário, a gente já identifica logo de cara que é uma tomada de telefonia. E além disso, ela segue aquela ideia. A tomada toda branca é uma tomada usada em meia altura, no caso aí os 30 centímetros. E se ela estiver meio colorida, igual a gente está vendo aqui nesse segundo símbolo, é uma tomada de meia altura, que fica a 130 centímetros do piso. Então segue bem aquela ideia das tomadas de eletricidade. Aqui nós temos uma caixa de distribuição ou caixa de passagem para cabos que ficou instalada na parede. E esse aqui seria uma caixa de distribuição geral, que é onde essa parte da telefonia está chegando ali na instalação, por exemplo, ou dependendo do apartamento, por exemplo, é o que a gente teria ali na entrada dele. E aqui nós temos como mais importante o quadrado, que representa caixas de passagem subterrâneas, como nós vimos lá naquele desenho da prumada, e a tomada embutida no piso é a tomada com a simbologia que nós já vimos aqui em cima, no interior de um quadrado, como nós vimos lá para a parte elétrica. Se estiver dentro de um círculo, está embutido no teto. Se estiver dentro de um quadrado, está embutido no piso. Aqui nós temos a tubulação, que é representada por um traço contínuo, como nós vimos lá para o caso da parte elétrica. E ela pode descer ou subir de acordo com a quantidade de andares que a gente tiver naquela edificação. Isso é representado por meio dessa seta. Então, se eu estiver ali no primeiro andar, eu vou colocar uma tubulação subindo, seguindo essa ideia aqui. E se a gente estiver no segundo andar, a gente vai representar a tubulação descendo conforme nessa simbologia que aparece aqui. Aqui eu coloquei um exemplo, que é um conjunto de escritório com as suas tomadas já instaladas. E a gente tem o seguinte, a caixa de passagem aparece aqui no meio, ela pode ser proveniente de uma caixa de passagem abaixo dela, né, seguindo aquela ideia da prumada. Então pegamos aqui um pavimento desse prédio para observar os escritórios naquele pavimento ali. E a ideia pode ser a partir disso. Eu estou saindo aqui da minha caixa de passagem e vou alimentar essas tomadas, né, com um sinal de telefonia. Então chegou aqui nessa primeira sala, nós temos duas tomadas, e aí já temos aqui também para a sala 6, para a sala 5 tem 2, 4, ou seja, cada sala dessas daqui apresentam duas tomadas e todas elas estão vindo dessa caixa aqui no centro. Ou seja, a gente está trabalhando aqui com 12 tomadas, são 6 salas no total, então essas tomadas vieram da mesma caixa de passagem. Aí, com base nessa quantidade de pontos, a gente vai definir qual é o tamanho mais adequado para essa caixa aqui no centro. E percebam também que essa caixa foi posicionada numa área comum, ou seja, um ponto ali onde qualquer pessoa de qualquer sala poderia ter acesso, e ela também aparece aqui no centro do prédio, seguindo essa ideia da prumada que nós já vimos aqui. E essa última figura, que mostra para a gente um diagrama elétrico predial junto com a parte de instalações de telefonia, nos mostra como que isso daí ficaria em conjunto, ou seja, combinando as duas coisas ao mesmo tempo. E esse diagrama está lá na norma NBR 5410, aparece ao final dela, mostrando aí para a gente como que esse diagrama ficaria. Então esse diagrama aqui pode parecer bem confuso a princípio, mas à medida que a gente vai observando os detalhes, ele vai ficando cada vez mais fácil de ser entendido, e a gente consegue separar o que é parte elétrica do que é parte de telefonia. Então é só bater o olho aqui, ó. Se você vê uma tomada com a base conectada à parede, igual a gente está vendo essa daqui, eu já sei que ela é uma tomada de força, uma tomada elétrica. Agora, quando eu vejo uma tomada que o vértice do triângulo foi conectado à parede, igual a gente está vendo aqui, significa que é uma tomada de telefonia. E no caso, os condutores dela são provenientes de uma caixa de passagem, que aparece aqui, e eles não podem ser combinados com os eletrodutos que levam os condutores para as tomadas de energia, devido àquela questão da interferência. Então, vocês podem observar que sempre que tiver aqui uma tomada de telefonia, ela vai aparecer separada. Então temos aqui a primeira, aí daqui já conectou na segunda, tem outro eletroduto levando para um ponto aqui que tem a tomada também. Nesse caso, uma tomada alta seria utilizada, por exemplo, para campainha. Aí seria possível, mas de maneira geral para telefonia não vai ser muito típico, né? A gente tem uma tomada alta, normalmente baixa ou de meia altura. Então a gente consegue observar essas diferenças a partir da simbologia que a gente conhece, se é tomada de telefonia ou tomada de energia. E lembrando que isso pode vir no piso também, igual a gente está vendo essas daqui. Então, observando essas simbologias aqui, a gente percebe que são tomadas de energia. Por quê? Eu já estou falando aqui em fase neutra, por exemplo. Então, naturalmente, isso daqui tem que ser energia elétrica. Então, apareceu dentro de um quadrado, eu estou falando de tomadas embutidas no piso. Apareceu dentro de um círculo, eu estou falando aqui de lâmpadas embutidas no teto. Aqui também, né? Um alarme, uma sirene de alarme embutida no teto, e eu vou seguindo essa ideia e entendendo esse diagrama etapa por etapa. E aqui, pessoal, para encerrar, eu vou deixar disponível no AVA essa atividade que vocês vão me entregar na próxima semana, no dia 5 de novembro. Então temos aqui
um escritório de contabilidade que deve ter seu projeto de telefonia feito aí por vocês. Nós temos as dimensões, em Y aqui seria essa dimensão vertical, né, de acordo com o desenho, 7,5 metros, e em X aqui nós temos 10 metros. E aí é pedido aqui o seguinte: faça o levantamento da quantidade de pontos de telefonia, levando em consideração as estações de trabalho, e desenhe o diagrama resultante de acordo com a simbologia estudada. Posicione a caixa de distribuição geral do lado de fora ao lado da porta esquerda. Então, vamos colocar a caixa aqui, supondo que isso aqui é uma sala dentro de um andar, nós teremos aqui do lado de fora a caixa, e ela vai alimentar todas as estações de trabalho. Então nós temos aqui, cada meio círculo desses aqui na ilustração é uma cadeira. E aí nós teremos à frente aqui a mesa, onde é necessário colocar essa tomada de telefonia. Então observem que nós temos muitos postos aqui, mais do que 10, e alguns deles vão precisar trabalhar com tomadas no piso. Então a ideia é que vocês primeiro identifiquem a quantidade. Então, de acordo com a área, eu vou ter uma certa quantidade, já que é um escritório, eu tenho uma tomada a cada 10 metros quadrados. Vocês vão poder observar que essa quantidade não é suficiente para atender todos os postos de trabalho. Vocês vão precisar então de mais tomadas, o que não é problema algum. Aquilo lá fala normalmente nas quantidades mínimas. E aí, quando vocês tiverem essas quantidades aí definidas, vocês vão fazer o diagrama. Então colocou a caixa ali, desenha um retângulo aí no papel mesmo, não precisa se preocupar com a questão de escala, e indica aí o posicionamento dessas tomadas, se elas são baixas, de meia altura, ou se elas estão no piso, e coloque tudo aí certinho com os eletrodutos também, indicando como que vai ficar esse projeto de telefonia. Então percebam que aqui a gente não está preocupando nada com parte elétrica. Hoje é só a telefonia mesmo que vocês vão fazer para entregar na próxima semana. E como segunda-feira é feriado, eu vou fazer o atendimento na terça, no horário de 18 horas. Então vocês me procurem lá no Teams. Creio que vocês já estão usando ele para outras aulas, e aí eu não vou fazer mais aqueles atendimentos via o Google Meet. Então já me procurem direto lá naquele link da nossa disciplina, Instalações Elétricas Prediais, e a gente vai conversar a respeito dessas atividades, das dúvidas que vocês tiverem, e também das possíveis dúvidas que vocês apresentem em relação ao trabalho que eu passei para vocês. Lembrando que a data de entrega dele já está chegando, é para daqui 2 semanas. Então já trabalhem com ele, vocês já têm todo o conhecimento necessário para concluir, e na próxima aula eu vou tirar dúvidas, e precisando também eu fico disponível via e-mail, via chat do AVA. Vocês entram aí e conversam um pouco comigo, que a gente vai resolvendo essas dúvidas aí que vocês tiverem. No mais, bons estudos para vocês e nos vemos em breve.